E este aqui é um mapa da internet em 2008. Perceba como é complicado todo esse sistema. Inclusive, muitas pessoas falam que a internet é a obra de engenharia mais complexa desenvolvida pela humanidade. Você já parou para pensar o quanto a nossa sociedade é dependente da internet? Essa profunda transformação digital que fez com que a nossa sociedade se transformasse tão dependente da internet não aconteceu da noite para o dia. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Quais foram os principais pontos que fizeram a evolução da internet no Brasil e no mundo? Existiram 5 principais momentos que caracterizam essa evolução da internet. E cada um deles representa uma das décadas, começando lá de 1960 até os anos 2000. A internet foi projetada no contexto de Guerra Fria. Basicamente existia uma tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma espécie de uma corrida para quem conseguiria chegar primeiro no espaço. Nesse contexto, a Rússia deu um primeiro passo significativo, que foi o lançamento do Sputnik, que foi uma espécie de um satélite que foi lançado, e ele conseguiu dar um avanço significativo para a época. Diante desse cenário, os Estados Unidos se sentiu ameaçado e criou um departamento específico para analisar os tipos de tecnologias que eram criados pelos países estrangeiros, que foi o Departamento de Defesa. Dentro do Departamento de Defesa foi criado então o projeto que viria a ser uma avó da internet, foi conhecido como ARPANET. Entre os anos 50 e 60, alguns passos importantes foram dados. Primeiramente, a IBM, lá em 1950, ela criou uma espécie de uma rede de comunicação que era criado para a detecção de ataques aéreos. De maneira bem simples, era uma espécie de um mainframe, Nós tínhamos um computador centralizado e vários terminais. Então, esses terminais eles se comunicavam com a finalidade da identificação de possíveis ataques aéreos. Em 1958 surgiu o primeiro modem, lembrando que o modem aqui nada mais é do que um dispositivo específico para redes de computadores que permite fazer interconexão desses dispositivos e meios físicos. Ainda nesta década foram feitos outros avanços significativos em níveis de sistemas. Foi criado o sistema Multics, que foi implementado então o primeiro tipo de sistema multiusuário, e também foi criado um sistema para reserva de passagens aéreas, também desenvolvido pela IBM. No Brasil, em 1965, surge a Embratel, que era uma companhia voltada para a telefonia, que serviu como base para a internet se alastrar depois no país. Em 1967 foi um marco importante, que foi o surgimento então definitivo da ARPANET, que viria a ser então o que a gente conhece como a avó da internet. Era uma rede muito primitiva, com apenas 4 dispositivos interconectados. Basicamente eram centros de pesquisas e universidades, e através deles era possível então estabelecer a comunicação e fazer a troca de informações estratégicas, normalmente associadas com pesquisas. Em 1968 surgiram as RFCs, que nada mais são do que uma espécie de um rascunho de informações técnicas e que deram origem a vários dos protocolos que conhecemos hoje, como por exemplo o FTP. Essas RFCs nada mais foi do que o resultado do envolvimento dos estudantes universitários americanos para que eles pudessem contribuir então com a sua visão sobre a rede do futuro. Outro avanço significativo que surgiu lá na ARPANET e que nos afeta até hoje é o surgimento do roteador. Naquela época, o primeiro roteador que surgiu foi conhecido como IMP. Ele era uma espécie de um computador grande e pesado e que fazia a interconexão desses pontos que participavam da ARPANET. Este princípio de utilizar roteadores é utilizado até hoje e é muito provável que você tenha um dentro da sua casa para utilizar um plano de dados que você contratou do seu provedor de serviço de internet. Nessa década também foram promovidas reflexões importantes, como por exemplo a definição da utilização da comutação por pacotes em detrimento à comutação por circuitos. Primeiramente, os pesquisadores da época pensavam em utilizar a computação baseada em circuitos, que eram nada mais do que herdar como era feito dentro das telefonias, que exigia uma alocação dedicada dos meios de comunicação que ligavam uma ponta à outra. No entanto, esse paradigma mostrou muitas deficiências, porque era utilizado então de maneira dedicada e gerava uma subutilização da rede. Para contornar esses problemas, nessa época foi criado então o paradigma da comutação de pacotes. Dentro da comutação baseada por pacotes, que depois se mostrou como a mais assertiva, era feita então uma fragmentação da informação que deveria ser enviada e depois cada um desses fragmentos era enviado por enlaces diferentes da rede, proporcionando uma melhor utilização de toda a infraestrutura. O TCP foi implantado de maneira mais precisa no ano de 1974, juntamente com a pilha que conhecemos hoje como TCP/IP.
onde o IP significa Internet Protocol e é um endereço que é feito em nível de rede, enquanto que o TCP vem a operar em nível de transporte. Nos anos 70 também foram feitos avanços significativos no escopo das redes sem fio, principalmente no que tange às redes AlohaNet, que possibilitou a interconexão das ilhas dos arquipélagos do Havaí com as universidades americanas. Esse esforço resultou na criação de vários protocolos que hoje são utilizados no nível de subcamada de controle de acesso ao meio. No ano de 1976 foram registradas muitas iniciativas para a criação de redes isoladas. Basicamente foi o seguinte: a ARPANET começou a fazer um grande sucesso. Como resultado, vários outros governos começaram a criar suas próprias redes. Até mesmo no Brasil, a RENPAC foi criada exatamente com esse propósito. Outros governos também criaram as suas redes, como foi o caso do governo do Canadá e do governo francês. No entanto, não era como a internet que conhecemos hoje, pois essas redes não se conversavam entre si. Eram apenas computadores interconectados dentro dos seus próprios países, que seguiam vários dos protocolos e dos modelos que eram da ARPANET, mas operavam de maneira isolada. Em 1976, a Embratel ela começa a operar então com o seu primeiro enlace dentro do território nacional, que foi um marco significativo para o surgimento da internet no Brasil. O sucesso da ARPANET fez com que várias outras instituições começassem a querer fazer parte dessa rede. Então, foi observado que várias outras instituições começaram a se integrar nessa rede, e o número de dispositivos começou a crescer com o passar dos anos. Chegamos agora nos anos 80, onde também aconteceram avanços significativos. A pilha de protocolos TCP/IP começou a ser incluída dentro da distribuição Unix de Berkeley. Esse fato impulsionou a utilização massiva do TCP/IP. Lembrando que nessa época ainda não existia um entendimento sobre qual era o padrão de software utilizado para as arquiteturas de rede, e esse fato impulsionou a utilização do TCP/IP, o que ocorre até os dias de hoje. Outro ponto importante foi a separação da ARPANET dos seus fins militares e acadêmicos, o que resultou na criação da MILNET, uma rede criada especificamente para fins militares nos Estados Unidos, e a restante da rede então para fins acadêmicos e comerciais. Nos anos 80 também começou a ocorrer a popularização dos computadores, onde surgiu o primeiro PC, que foi um computador criado pela IBM. Esse computador, apesar de hoje ser muito primitivo, foi muito importante para a época e proporcionou então com que várias pessoas começassem a utilizar a internet, o que ainda ocorre nos dias atuais. A NFSnet surgiu em 1986 como um esforço do governo americano para conectar todas as outras iniciativas de conexões de rede que existiam em outros países e criar uma única rede. Então, pode-se dizer que a NFSnet é uma mãe da internet, pois é uma versão anterior da internet. O serviço DNS, ou Domain Name System, ele é utilizado até hoje e também surgiu nos anos 80. É este serviço que faz com que nós conseguimos usar nomes para os servidores. Por exemplo, quando você digita ufsm.br, nós temos um DNS que traduz esse nome, ufsm.br, para um endereço IP que roda por baixo dos panos. Ou seja, um serviço muito importante e que até hoje está em funcionamento e surgiu lá nos anos 80. Nos anos 90 também foram feitos avanços significativos. Por exemplo, em 1992 surgiu o protocolo HTTP, que é utilizado até hoje para a navegação em sites web. No Brasil, em 1992, também foi feito o primeiro acesso público da internet. Ainda em 92, a internet foi aberta ao público brasileiro, ou seja, as pessoas podiam acessar a internet dentro do território nacional. Em 93, também foram feitos avanços significativos. Por exemplo, surgiu o Mosaic, que foi o primeiro navegador web, e também surgiu o serviço DHCP. Já se preocupando com o crescimento muito grande das redes de computadores, em 1991 surgiram os primeiros ISPs, que são aquelas empresas que prestam serviços de conexão de internet. Então, quando você quer ter uma internet na sua casa, até hoje você contrata um ISP. Então veja que lá em 91 surgiram essas primeiras empresas com essa finalidade. Em 1995 surgiram os primeiros esforços, ou seja, a RFC, que delimitava como ia ser a próxima versão do protocolo IPv4. Ou seja, surgiu a RFC do IPv6. O primeiro acesso acadêmico brasileiro aconteceu em 1991 e conectava a FAPESP à NFSnet através de um enlace de 4.800 bps. Nos anos seguintes, outros avanços significativos aconteceram no território nacional, como por exemplo a conexão do LNCC, da PUC-Rio e da UFRJ através da internet, e também em 93 surgiu a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, responsável então por criar vários pontos de acesso ou pontos de presença em todo o território nacional.
E em 1995 surge o Comitê Gestor de Internet no Brasil, que está aí até os dias de hoje. Nos anos 2000 também foram feitos vários avanços significativos. Por exemplo, a internet alcançou 908 milhões de hosts. As conexões de escadas começaram a ser substituídas por conexões de banda larga. Além disso, ficou evidente alguns problemas relacionados com o esgotamento de endereços IP. Hoje, a internet ela é um sistema complexo com milhares ou bilhões de dispositivos, e este aqui é um mapa da internet em 2008. Perceba como é complicado todo esse sistema. Inclusive, muitas pessoas falam que a internet é a obra de engenharia mais complexa desenvolvida pela humanidade, devido à sua alta complexidade e grande número de dispositivos conectados. Bom, de maneira geral, esse é o esboço da história da internet no Brasil e no mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveita, não esquece de dar like aqui, de compartilhar e de se inscrever no canal também. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!